Certinhos! E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Shaila Bezerra e eu sou professor de matemática e física. Nesse momento, estou gravando aí para vocês o Teorema de Tales, tá bom? Ao final do vídeo, gostou, curte, compartilha, certo? Vamos lá. Ao final do vídeo aí também, separei dois exercícios. Um que caiu na FUVEST e um que caiu no Enem. Então, são dois exercício relativamente simples. É um conteúdo aí que é abordado no ensino fundamental, mas que também aparece no nosso ensino médio. E, consequentemente, é cobrado aí nos vestibulares, tá bom? Galerinha, Tales é um cara aí que viveu alguns anos antes de Cristo, tá bom? Então é uma coisa que a gente usa até hoje. Ele ficou conhecido por fazer cálculos com medidas que era inacessível. Como, por exemplo, um dos grandes feitos dele aí foi calcular a altura de uma pirâmide sem ter acesso a instrumentos. Ele utilizou apenas a sua própria sombra, tá? Fiz aí um desenho na tela aí para vocês verem como que ele fez mais ou menos o cálculo, tá bom? Para ficar bem ilustrado aí para vocês. Tinha um sol e ele utilizou ali de sua altura e de sua sombra para comparar com a altura da pirâmide. Ele foi desafiado a calcular aquela medida lá e ele simplesmente fez, tá? Vocês vão ver então que não é tão difícil assim. E aí eu representei a altura da pirâmide, estou representando aqui a altura da pirâmide como uma lateral de um triângulo e a sua sombra a outra lateral. Então tenho aí dois triângulos retângulos, tá bom? Comparando aí esses dois triângulos, e aí eu já te adianto que isso também serve para resolver questões envolvendo triângulos. Esse teorema também é conhecido como teorema das proporções, onde você pode relacionar aí, né, claro, com outros conteúdos também, né, aproveitando outros conteúdos, para chegar a conclusões aí de proporção. Para resolver, a gente utiliza uma simples regra de 3, certo? Então aí, ó, Sol lá em cima, emitindo raios solares, e aí projetou uma sombra. A partir da sua altura e sua sombra, Tales aí em verde e a altura da pirâmide em azul, comparando esses dois triângulos, ele conseguiu determinar, certo? O que diz o Teorema de Tales? Um feixe de retas paralelas, quando cortado por duas retas transversais, os segmentos correspondentes são proporcionais. Ou seja, de um lado, se eu tenho duas retas paralelas de um lado e cortados por retas transversais do outro lado, esses lados são proporcionais. Vai ser formado aí lados proporcionais. Fiz aqui um desenho aí para a gente. Eu vou demonstrar para vocês como validar esse teorema, tá bom? Galera, não se preocupe com a quantidade de letrinhas, né? Essa sopinha de letrinhas aí, coisa que gente que gosta de matemática gosta de fazer, e aí acaba às vezes dificultando, né? Mas, se não for de seu interesse ver essa demonstração, é só você avançar um pouquinho o vídeo, tá? Vai direto aí para os exercícios ou para a explicação logo abaixo, certo? Beleza. Tem aqui eu coloquei 3 retas paralelas, então eu vou chamar aqui, vou nomear as retas para a gente não ficar perdido, né? A, reta B e reta C. A reta A, vou dizer aqui, a reta A é paralela à reta B e é paralela à reta C. Caso o desenho não fique, o problema aí é do desenhista, mas aí eu já estou assumindo que elas são sim paralelas, tá bom? Tem duas transversais aí cortando. Então, a transversal vou chamar de T e a outra vou chamar de U. São duas retas transversais, certo? O que eu quero demonstrar para vocês? Que esses lados aqui, ó, daqui para cá, são proporcionais ao
o outro lado formado aqui, ó, daqui para cá, que são segmentos de retas. Para a gente seguir aqui, vamos colocar mais umas letrinhas. Vou colocar aqui, ó, esse ponto aqui um ponto A, esse pontinho aqui um ponto B e esse pontinho aqui um ponto C. Formular então o segmento de A para B e o segmento de B para C. Do outro lado, vou colocar também alguns pontos para a gente. Até porque quando eu falar o ponto A, ponto B, na imagem, você consegue ali identificar onde exatamente eu estou falando. Tá? Continuando na ordem alfabética, colocar aqui, ó, D, E e F. Então, eu tenho o segmento D, E, F. Certo? O que eu quero demonstrar com isso aqui? Eu quero mostrar para vocês que o segmento AB é semelhante ao segmento BC. Nesse caso, eu estou afirmando que eles são. Tá? E do outro lado, eu quero mostrar para vocês se ele é ou não. Então fica aqui a nossa pergunta. Será que DE também é semelhante a EF? E a gente mostra a partir de agora. Tá bom? Para a gente começar a demonstrar isso, eu vou trazer outra reta aqui do além. Tá bom? Para a gente poder chegar no nosso objetivo. Algumas coisas que eu aprendi na faculdade que era a gente pega algumas coisas para dar certo, tá bom? A gente assume como verdade aí para dar certo. Então vou pegar uma retinha aqui, ó, paralela à reta T, a transversal T. Aqui, ó. E vou tentar passar por esse ponto aqui, ó. Se não tiver paralelo de novo, me justifica aí porque o problema é do desenhista. Eu vou nomear ela em TU, vou botar V, reta V. Estou dizendo para você, ó, que a reta T é paralela à reta V. Tá bom? Por mais aí que o desenho não esteja tão parecido. Percebe que nessa imagem formou-se aí um paralelogramo? Tá claro aí. Chegou num pontinho ali, vou colocar mais um ponto. Mais uma letrinha. A gente parou no F, G. Vou colocar a letrinha G aqui, ó. E haja letra. Daqui para o final do exercício aí, eu gasto todo o alfabeto. Tá bom? Então, a gente formou aí um paralelogramo. Paralelogramo A, B, C. C não, né? Opa. Volta. E D, G. Paralelogramo. Então, faz uma abstração aí, foca só nesse paralelogramo. No paralelogramo, caramba, deixa eu ajeitar isso aqui, ficou feio pra caramba, né, gente? Aqui, ó. É A, B, D, G. Esse foi o nosso paralelogramo formado. Esse paralelogramo, perceba que olhando para ele, por definição, um paralelogramo são dois pares de retas que são paralelos. A gente ainda tem outras questões aí, né? Dizer que um quadrado também é um paralelogramo, se pensar dessa forma. Mas o que eu consigo afirmar com isso é que o A, B é paralelo ao DG. DG. E eles também são iguais. Da mesma forma, o segmento AD é paralelo ao segmento BG.
Ah, se eles são paralelos, eles estão num paralelogramo, então eles possuem medidas iguais. Certo? Beleza. Vou partir, e de forma análoga você consegue fazer também outras retas aí e achar nos outros pontos também, tá? Vou pegar uma outra retinha aqui, ó. Vou pegar uma retinha amarela, vai. E vou passar agora no ponto E. Passar outra aqui, ó. Ponto E. Certo. Está paralelo. Paralelo a quem? A reta T. Né? Seguindo aqui a mesma ideia. A reta T, eu botei T, U, V. Vou colocar um xzinho agora, x. Estou dizendo para você agora que a reta T é paralela a V e é paralelo a x. Certo. De forma análoga que a gente acabou de fazer, eu também consigo visualizar aí um paralelogramo. Outro paralelogramo. Tanto um paralelogramo maior como um paralelogramo aí BC e tem mais um pontinho aqui, né? Ó. G, aí vamos botar um H. Então eu consigo também ver outros paralelogramos aí. Certo? É análogo. O que a gente fez agora há pouco também vale para o que a gente está fazendo agora. Tá, Pro? Não entendi. A gente queria demonstrar que os outros dois segmentos eram semelhantes. Certo? O que eu consigo fazer agora é que, pegando essas retas que são iguais lá e trouxe para cá, elas são retas iguais, já que elas estão no paralelogramo. Consegue visualizar aí agora dois triângulos formados? Eu tenho um triângulo, ó. Eu tenho um triângulo. Vou colocar aqui na cor verde. Eu tenho um triângulo D. Melhor, começar aqui, ó. G, D, E. E tem outro triângulo aí formado também, ó. O triângulo H, E, F. Vou colocar aqui um ângulo no meio aqui, ó. Porque eu quero utilizar esses ângulos agora. Lá atrás, né, em alguns anos, aí, em algum momento da sua vida, você deve ter estudado também retas transversais, né? Retas paralelas cortadas por transversais, que determinam ali pares de retas alternos internos e colaterais alternos, colaterais externos internos também, né? Se você não viu, em algum momento, se estiver assistindo essa aula, eu também vou gravar essa aula para vocês. Fato é que ele forma aqui dois ângulos que são congruentes. Exatamente por essa ideia de retas paralelas cortadas por transversais. Tá? Se eu estou fazendo essa demonstração para vocês, estou pegando retas iguais, distâncias iguais. Então, esses dois triângulos, eles me parecem semelhantes. Por quê? Porque eu tenho já dois ângulos que são iguais. Eu tenho uma retinha aqui, ó, que é igual. E por um conteúdo lá atrás que também a gente viu que em algum momento eu vou gravar também, eu pretendo gravar todos os conteúdos, gente, todos. O que eu ver aí pela frente, eu vou gravar. Do fácil ao difícil, do médio ao avançado, eu vou gravar tudo, tá? Só tem paciência, que é um processo que é demorado, né? Eu contei para os meus alunos que eu de férias, eu estava estudando, né? Falei para meus amigos também, estudando, gravando, aprendendo a editar, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Então, eu espero que você valorize aí meu trabalho, né? Meu esforço, né? Curte, compartilha com os coleguinhas aí também, tá bom? Voltando, dois ângulos lá a gente já sabe que são iguais, dois lados são iguais, consequentemente, esse triângulo, eles são congruentes. Por quê?
Porque existe um caso de congruência chamado lado, perdão, ângulo por. O caso de congruência, ângulo, lado, ângulo. Esses triângulos são congruentes. Congruentes não, desculpa, semelhantes. Porque congruente não é ser semelhante, tá? Uma coisa não é a outra. Se eles são semelhantes, nesse caso, também são congruentes, esse lado aqui, ó, só pode ser igual a esse lado. Nosso questionamento inicial era se esses dois lados eram semelhantes. E sim, eles são semelhantes, né? Eles são semelhantes. Isso mostra para a gente que esses lados lá são proporcionais. Eu poderia escrever esse teorema dessa forma. O segmento AB está para o segmento BC. Eles são semelhantes, são congruentes. A gente escolheu as medidas congruentes. Mas vamos usar a palavra semelhante, tá bom? Eles são diretamente proporcionais aos segmentos que estão lá do outro lado, já que se formou a partir do primeiro, tá? D, E está para E, F. E aí a gente conclui a nossa demonstração. Vou tentar dar uma retomada aqui e fazer algo mais simples, algo que você tem entendido. Ficou muito colorido, muita letrinha. E normalmente o meu aluno gosta de ver número. Bota a letrinha, ele já não gosta. Ele já fica aí maldizendo aí da vida e dizendo que odeia matemática, por isso, aquilo outro. Enfim, tá bom? A gente pode concluir o seguinte. Os lados de lá, cortados por retas paralelas cortadas por transversais, eles sim formam segmentos proporcionais. Cuidado com a palavra proporcional, porque a única forma desse teorema aí, dessa continha dar errada usando a regra de 3, é quando você inverte os lados, tá? Eu poderia resumir assim, ó, de cima para baixo, de cima para baixo. De um lado de cima para baixo, do outro de cima para baixo. Se você quiser, eu sou do contra, eu quero fazer de baixo para cima. De baixo para cima, do outro lado, de baixo para cima também. Se você fizer do contra e inverter, um de baixo para cima e o outro de cima para baixo, aí vai dar errado, tá bom? Porque fica algo inversamente proporcionais. E aqui o nosso teorema é diretamente proporcional, certo? Vamos lá. Vou trazer outra sopinha de letrinhas, porém mais simplificado, já que já foi demonstrado. Vou chamar aqui, ó, reta T e reta U. Mesmo jeito aqui, só talvez eu botar mais letrinhas, tá? Reta A, B, C e D. Não, eu prometi vocês com números, né? Eu vou colocar números, mas números como se fossem valores agora, tá? Mas vou colocar as letrinhas, na verdade, como se fossem valores. Não vou ignorar essas retinhas. Vou colocar aqui, ó. Daqui para cá, vale A. Daqui para cá, vale B. E daqui para cá, vale C. Tá bom? E aí, seja o número que for. Daqui para cá, já que é o outro lado, eu vou dizer que é o A'. Daqui para cá, vai ser o nosso B'. E como a
Você já entendeu? Daqui para cá, C'. Tá bom? Traduzindo aquele teorema lá que a gente acabou de ver. Eu posso fazer, eu posso garantir que esses lados são diretamente proporcionais. Eu posso fazer o seguinte, ó. A está para B, assim como a linha está para B'. Se porventura você não sabe algum desses valores, a gente coloca um X e faz aí uma regra de 3. O famoso aí cruz credo. Tá bom? Da mesma forma, eu posso ir além. Eu posso dizer isso aqui para você, ó. A mais B está para A, assim como a linha mais B' está para B. Cara, isso começa a dar um nó na nossa cabeça, porque eu disse que ia trazer números e estou trazendo as letrinhas. Não. Eu poderia fazer um monte de relações aí. Um monte. Mas daria no mesmo. Então vamos para a prática. Como que isso é cobrado para a gente? De fato. Eu separei aqui duas questões. A primeira, uma questão da FUVEST. O ano, não sei qual foi, é só procurar aí na internet, tá bom? A questão diz o seguinte: